Immanuel Kant e a teoria do conhecimento. E aí, bora falar um pouco desse filósofo protagonista do movimento iluminista? Se liga só, Immanuel Kant ele vai nascer lá no século XVIII e ele vai ser um dos principais representantes do movimento iluminista. O movimento iluminista, só para a gente lembrar, foi aquele movimento que trabalhava com a primazia da razão. Então é justamente por isso que você não discute com um filósofo iluminista, porque ele está coberto de razão. Pegou? Mas ó, se liga aí, ele vai ser o herdeiro das contendas entre os empiristas e os racionalistas. Por quê? A gente vai ter ao longo da história da filosofia, e particularmente ao longo da história da teoria do conhecimento, um embate entre racionalistas e empiristas acerca de como eu posso conhecer o mundo. E é justamente aí que o Kant vai começar a sua jornada filosófica, a partir de questões que ele vai formular, e ele consegue resumir em 3 questões básicas: o que eu posso conhecer, o que eu devo fazer e o que me é dado a esperar. Então essas 3 questões resumem toda a filosofia kantiana, mas vamos por partes, hoje a gente vai trabalhar só a primeira. Se liga só! Immanuel Kant vai protagonizar o que ele próprio chamou de uma filosofia crítica. E aí dentro dessa filosofia crítica a gente vai ter 3 obras principais que inclusive vão fazer jus a esse nome de filosofia crítica. Eu vou ter a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade de julgar, ou a crítica do juízo. Focado na primeira, que é a crítica da razão pura, Kant vai nos descrever como a gente pode conhecer o mundo. E esse processo kantiano é algo que vai ser muito revolucionário na filosofia. O próprio Kant, humildade à parte, falava que ele promoveu uma revolução copernicana dentro da filosofia ao imputar essa crítica da razão pura. Vamos entender melhor? Olha só. A filosofia kantiana é uma filosofia transcendental. O que diferencia? Antes, eu tinha uma filosofia imanente e uma filosofia transcendente. Kant ele fala que não se propõe a fazer nenhuma dessas coisas, nem transcendente nem imanente. Ele vai falar que ele quer fazer uma investigação transcendental. O que isso quer dizer, cara? Quer dizer que ele não está interessado nem na metafísica e nem na ideia do sujeito. Ele está interessado a ir além dessa parada. Então, olha só. Para resolver a treta entre racionalistas e empiristas, o Kant vai propor algo novo. Ele vai propor uma tentativa de algo transcendental. Para isso, a gente tem que entender o seguinte: a filosofia kantiana não vai estar preocupada com o objeto do conhecimento. A filosofia kantiana não estará preocupada com o sujeito, mas sim estará preocupada com o modo que eu posso conhecer as coisas. Então vamos explicar melhor isso aí? Olha só, a mediação entre o objeto e o conhecimento se dá através de um sujeito. Ou seja, eu não conheço o objeto em si, eu não conheço as coisas em si. O que eu conheço, na verdade, é a forma que elas se apresentam para mim. Então é impossível acessar a realidade última de uma coisa. A única coisa que eu consigo acessar é a forma que essa coisa se apresenta para mim. E essa parada é o que vai ser novo na teoria kantiana, é o que vai ser revolucionário, é o que vai propor uma nova análise do que era feito até então. Em outras palavras, Kant vai dizer o seguinte: eu não consigo acessar o númeno, a única coisa que eu consigo acessar é o fenômeno, a coisa da forma que ela se apresenta para mim. Para mim como? Através dos meus sentidos, através da minha percepção, através da visão que eu tenho sobre esse objeto. Então a filosofia transcendental, ela não é uma filosofia do objeto, ela não é uma filosofia do sujeito, ela é uma filosofia do modo que eu conheço esse objeto, ela é uma filosofia de como o sujeito vai encarar esse objeto. A isso Kant determina que eu não conheço os números, eu conheço os fenômenos. E aí, para a gente entender melhor essa parada, vamos conceituar melhor? Dentro da teoria do conhecimento kantiana, a gente vai ter alguns conceitos bem particulares: a ideia do a priori e a ideia do a posteriori. A priori é todo aquele conhecimento que já é dado, que eu não preciso da minha experiência, eu não preciso me utilizar da minha vivência, dos meus sentidos para entender.
Por exemplo, os conceitos de tempo e de espaço são conceitos a priori ou a priorísticos. Se liga só, vamos fazer um exercício reflexivo. Imagina um objeto qualquer. Imaginou? Você conseguiu imaginar esse objeto fora de um espaço? É impossível, né? Por quê? Embora eu tente imaginar com a maior força que minha mente consegue um objeto fora do espaço, eu nunca vou conseguir conceber algo que não é espacial. Ainda que meu espaço seja uma tela preta, um fundo branco, ele é um espaço. Da mesma forma se dá o tempo para o Kant. Tanto tempo como espaço são conceitos, são categorias de conhecimento a priorísticas, a priori. Eu não consigo entender a realidade sem esses dois conceitos. E aí o a posteriori vai ser todo o conhecimento que eu vou precisar de uma análise melhor para configurá-lo, para confirmá-lo. Para comunicar melhor com isso, para a gente fluir essa conversa, tem mais dois outros conceitos muito interessantes para a gente entender. São os juízos. O Kant define juízos a princípio como dois, os juízos analíticos e os juízos sintéticos. Juízo analítico é aquele que vai pegar uma evidência, algo que é dado no mundo e vai simplesmente narrar esta coisa. Exemplo, quando eu penso num triângulo, é um pleonasmo eu falar que ele tem três lados. Se eu falar, pensa num triângulo de três lados, está óbvio, está evidente que um triângulo tem três lados. Então esse tipo de conhecimento, o triângulo, ele é um conhecimento a priori porque ele é um juízo analítico. Ele não adiciona nada novo ao enunciado, porque é óbvio que triângulos têm três lados. Já os juízos sintéticos, eles vão precisar de uma reflexão maior. Por exemplo, se eu te disser que ornitorrincos brilham no escuro, tá evidente isso para você? Ou não? Para eu confirmar que ornitorrincos brilham no escuro, eu preciso dessa experiência, eu preciso entrar aí numa investigação de ornitorrincos, numa ornitorrínstica aí, para entender se eles brilham ou não no escuro. Então esse juízo, ele adiciona um conhecimento não evidente à realidade. Porque se eu olho um ornitorrinco quando está claro, eu não sei se ele brilha ou não no escuro. Para isso eu preciso de toda uma empiria, para isso eu preciso de toda uma experimentação para saber se este animal brilha ou não no escuro. Então já temos conhecimento a priori, conhecimento a posteriori, os juízos analítico e sintético. Vamos juntar tudo isso e, ao juntar tudo isso, a gente de quebra resolve a treta que envolve os racionalistas e os empiristas, porque a grande revolução kantiana foi resolver esta querela, resolver este conflito. Eu conheço o mundo de maneira empírica ou racional. Kant vai combinar e falar, véi, tu conhece o mundo das duas maneiras. Então, se os juízos analíticos eles tendem ao universal e os juízos sintéticos eles têm um pouco da minha experiência para entender essa realidade, eu vou conseguir juntar esses dois e formular a famigerada pergunta kantiana: como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Ou seja, juízos que são universais, mas ainda assim não são a priorísticos. Então essa questão é o que sintetiza todo esse longo raciocínio que a gente fez. Aonde Kant quer chegar? Num juízo sintético a priori. Por quê? Ele vai ser um juízo que diz algo sobre o mundo, ou seja, ele não é analítico, mas ele vai ser um juízo que é universal, ou seja, ele não é sintético. Então Kant está buscando esse universal. Curiosamente, Kant, que preza por universalidade, que fala que o conhecimento deve ser universal, nunca saiu da cidade dele, Königsberg. Mas conseguiu provar todo esse lance dessa universalidade aí do conhecimento. Como é possível esse conhecimento ser universal? Cara, então a filosofia kantiana, ela é muito extensa, ela vai desde essa aula, que é a teoria do conhecimento, até as deontologias. E é por isso que a gente vai ficar por aqui. Se inscreve no canal, se você gostou de Kant, se você está interessado em saber até onde vai essa pira toda do Kant, bom, acessa lá, tem muito mais vídeos sobre isso. Até mais. Tchau.